Então, minha saudação a todos. Hoje aqui nossa live da quinta-feira, a última da semana, e vamos estar então abordando um tema falando sobre Deus corrige o filho que ama, né? Vamos ver como é que Deus procede com os filhos dele, para nós entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Então, Deus corrige o filho que ama, ou a correção é a expressão do amor de Deus. Então, a correção é a expressão do amor de Deus. Amém? E baseado, então, no livro de Hebreus, né? Vamos começar, então, fazendo uma leitura, Hebreus 12, vamos fazer uma leitura aqui do versículo 5 ao versículo 7. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Amém, meus irmãos? Então, Deus é nosso Pai, né? Nossa filiação veio por Jesus Cristo, então nós recebemos a filiação. Ele nos trata como Pai, e Ele é um Pai que corrige o Filho, que Ele quer o melhor para nós. Então, tudo é expressão do amor de Deus. Vou pedir para a Nora, então, fazer a oração inicial, depois vou estar ouvindo 2 cânticos, e depois vamos assistir o Nutrivídeo de hoje. Amém? Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor Jesus, ser Tu agora entronizado, Senhor, na nossa mente, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dissipa agora, Senhor, com todo o cansaço, Senhor, toda a agitação do dia, Senhor, em nome de Jesus. Leva agora, Senhor, todos os fardos, Senhor, renova, Senhor Jesus, o nosso vigor, as nossas forças, Senhor, em nome de Jesus. Traz agora, ó Senhor Jesus, a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor, que possamos descansar em Ti. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, louvamos ao Senhor. Amém? Foi-me bom ter passado a aflição para aprender os teus decretos, se ando em meio à tribulação, tu me vivifica. Ensina-me o teu caminho e o seguirei até o fim, Senhor. Foi-me bom ter passado a aflição para aprender os teus decretos, se ando em meio à tribulação, tu me vivifica. Ensina-me o teu caminho e o seguirei até o fim, Senhor. E o seguirei até o fim, Senhor. Os que confiam em Ti não se abalam. Tu é nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor.
Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame, Senhor Deus, a tua unção sobre cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Que tenhamos essa realidade que estamos guardados por ti, Pai. Não importando o que estamos passando, a dificuldade, Senhor Deus, mas que nós possamos nos entregar totalmente a ti, em nome de Jesus. E que o Senhor rompa, Senhor Deus, em cada um dos teus servos. Tira-nos, Senhor Deus, da paralisia espiritual, em nome de Jesus. Quem a si mesmo se louva não é aprovado, e sim aquele que o Senhor louva, este sim será aprovado e exaltado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, o Rei Jesus. E que tens tu que não tenhas recebido? Pois quem é que te tornou eterno? E se tudo ganhou, porque te exaltas, como se fosse um virtuoso em si mesmo, e que tens tu que não tenhas recebido? Pois quem é que te tornou eterno? E se tudo ganhou, porque te exaltas, como se fosse um virtuoso em si mesmo, a luz que diariamente recebes te esclarece, que vives pra ti, porque lutas contra o Senhor dos Exércitos. Entrega-te, humilha-te e viva somente para teu único Rei. Entrega-te, humilha-te e viva somente para teu único Rei. Amém. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio,
no capítulo 8. No verso 1º e 2º. Vamos ler? Deuteronômio 8, versículo 1 e 2. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Nós sabemos que este versículo primeiro fala da promessa do milênio da paz. Toda essa história real, esses fatos ministram a realidade hoje, porque na verdade Canaã não era o milênio, mas tipificava a ministração de uma realidade futura prometida por Deus a todos os seus filhos de todas as gerações, que é que aqueles que negarem a vida da alma para andarem na vontade do Senhor durante o período de vida terrena, vão herdar, vão ganhar das mãos do nosso Senhor uma aprovação no tribunal e um galardão, e vão reinar com Jesus. Mas, o que diz aqui? Cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Cumprir, não é conhecer. Cumprir. Amém? 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Está falando de Moisés. O Senhor quebrantou Moisés durante 40 anos no deserto. Para te humilhar. Foi para isso que Deus levou ele para o deserto e deixou ele 40 anos. Para que ele aprendesse a se humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Muito bem. O versículo 2 fala do tratamento de Deus, das condições, da obra divina com relação a cada um de nós, para que herdamos o que está no versículo 1. Fala da obra de quebrantamento, de restauração, fala do quebrantamento do homem exterior. Ou seja, o Senhor quer destruir, terminar com a vida da alma em nós. Esse é o propósito da obra redentora de Cristo por meio da ressurreição. O que eu falo ressurreição? Porque a ressurreição proporcionou que o nosso Senhor dispensou o Espírito para dentro de nós para nos libertar da natureza humana. Foi isso que ele fez. Então aqui diz que o deserto é um lugar ideal, adequado para Deus tratar com a natureza pecaminosa do homem. Para Deus terminar, acabar com ela. O deserto. Deus não está falando que tem que levar a todos nós para um lugar onde só tem areia, que durante o dia é um calor escaldante e à noite um frio terrível, com os perigos do deserto. Não. Isto é uma simbologia através de fatos históricos entre Deus e o povo de Israel no Velho Testamento. Mas o que o Senhor quer ministrar para nós é uma outra realidade. A verdade e a realidade está no Novo Testamento sobre isso. Né? Paulo, o apóstolo, foi um homem muito provado. A sua alma foi uma alma provada, uma alma quebrada, uma alma de sofrimento. E nós podemos detectar nas Escrituras rapidamente
que esse homem estava sempre sob angústia constante, sofrimento constante, porque, óbvio, que tinha momentos ricos de consolações do Espírito Santo, momentos maravilhosos de intimidade com o seu Senhor, momentos gloriosos de revelação, de descortinamento de mistérios, de consolações íntimas e subjetivas, que muitos de nós às vezes nem sabemos o que significa isso. Mas Paulo sofria muito, não era só quando ele tomava pedrada e chicotada. Quero dizer para você que, estudando as cartas de Paulo, eu descobri quais eram os fatos que ocorriam na igreja em que ele mais sofria. Eu quero dizer para os irmãos, com relação aos crentes da igreja de Corinto, quando ele soube que havia divisão e impureza na igreja, e que o povo todo estava totalmente distante da verdade, isso gerou um sofrimento intenso na sua vida. Imagine o coração de um líder espiritual, os sentimentos, o que ele sente é muito variado. Se ele vê o povo temente, se ele vê o povo buscando, se ele vê o povo crescendo, ele fica renovado, o seu coração se revigora e ele fica maravilhado com isso, porque um líder espiritual tem grande prazer quando um povo ama Cristo, busca Cristo, obedece Cristo, teme o Senhor. Isso é a maior alegria, a maior paga para um líder espiritual. Mas quando um líder vê um povo decaindo, um povo saindo do Espírito, um povo retornando aos rudimentos antigos e velhos, isso gera uma angústia, uma tristeza muito grande no coração. E você sabe que para fazer a obra de Deus nós temos dificuldade. Primeiro, quando não estamos fazendo a obra de Deus e que estamos na fase de tratamento, nós sofremos para ser corrigidos. Depois que aprendemos a correção, nós passamos as provas e somos aprovados, temos outras provações que é para levar à cruz. E o nosso período no reino de Deus aqui na Terra é só para isso. Você não coloca expectativas diferentes no teu coração, irmão. Porque você vai se frustrar completamente. Não adianta a gente querer aqui pintar a realidade do Evangelho do Reino, da tua relação como membro do corpo de Cristo com o cabeça que é Cristo. Eu não vou te iludir, eu não vou te enganar, e eu não estou aqui para fazer isso. A realidade, a verdade, que no momento que Deus nos chama, Deus chama a gente para vencer a natureza pecaminosa e realizar a sua vontade na edificação, levando o Espírito a fazer a obra por meio de nós. Não tem outro propósito com tua vida, o Senhor Jesus. Quer que eu repita? Não precisa, né? Mas se precisar, eu vou, pelo Espírito, outro dia eu falo a mesma coisa. Porque isso é a verdade. Isso é assim. Quero dizer que o sofrimento que a gente tem para ser corrigido é meio doloroso. Mas o sofrimento que nós temos para levar a cruz é doloroso, mas tem momentos de consolações riquíssimas do Espírito, onde Ele derrama uma graça inexplicável e você fica feliz com aquela diversidade, com aqueles acontecimentos ruins na tua volta. Você sabe que não está bem, mas Cristo é dono daquela obra. E Cristo às vezes compreende a nossa fraqueza, porque nós olhamos as coisas e assim, não tem mais saída, a coisa está feia. Tem saída, está tudo no controle administrativo de Cristo. Está tudo ali.
E quero dizer para os irmãos que tanto na época da correção como no sofrimento para levar a cruz, que são dois aspectos da nossa provação, aquilo é deserto. Né? Mas a fase de Moisés, que ele sofreu 40 anos no deserto, foi para ser corrigido. Reparem isso. Reparem isso. Isso é muito importante para você absorver de Deus coisas que vão edificar a tua vida agora. Aqueles 40 anos foi para ele aprender a ser humilde. Então aquilo Deus tratou com a sua natureza pecaminosa, ou seja, Deus enfrentou naquele deserto o velho homem de Moisés e quebrou a sua força, quebrou o seu orgulho e quebrou aquela cerviz. E aquele homem disse: eu não presto mais para nada. Lembram? E Deus disse para ele: ótimo, tu não presta mais para nada. Agora te levanta, porque tu és precioso para mim. Que loucura, né? Você consegue entender essas coisas? Pois bem, então naqueles 40 anos, Deus tratou com o velho homem, acabou com ele. Então, Moisés sofreu muito, frio, comeu mal, dormiu mal e sofreu muito, quero dizer para você. Uma vida de deserto não é fácil, irmão. E mais os quebrantamentos que ele enfrentou. Pois bem, aí Deus convenceu e pelo Espírito levou ao Egito. Agora é só mar de rosas. Não. Chegou lá, tinha as pragas do Egito, tinha a resistência de Faraó, tinha o ataque dos egípcios, tinha a rebelião do povo de Deus, né? Tinha as dificuldades, tinha a agressividade, o sofrimento de ver seus irmãos sendo escravizados. E depois que aquele povo saiu do Egito, que sofrimento que Moisés passou. Era o homem mais manso da terra, Deus chegou a dizer, porque quanto sofrimento, quanta incomodação aquele povo deu para Moisés. Mas o rosto dele muitas vezes resplandecia. Ele tinha que colocar um véu. A glória de Deus estava com ele. E ele ia aguentando. E ele ainda ia à frente e fazendo a vontade de Deus. E ele era o pastor daquele rebanho. E ele tinha horas que ele ficava muito feliz, tinha horas que ele ficava muito triste, tinha horas que ele ficava muito irado. Mas o sofrimento daqueles 40 anos subsequentes ao deserto não foi para quebrá-lo, não, somente. Aquilo foi para carregar a cruz, para conduzir o povo para a bênção, para Canaã, para o milênio. Lembrem? E não esqueçam disso. Deus está fazendo a mesma coisa na nossa vida agora. Então, abra o teu coração. Porque quando Deus nos trata no primeiro período, né, da provação, que é tratar com a nossa natureza humana e pecaminosa, o Senhor quer terminar com o velho homem, o Senhor não precisa saber o que tem no meu coração, porque Ele já sabe. Quem precisa saber sou eu. Quanta coisa ruim tem dentro de nós. Eu que preciso saber. Porque eu me acho perfeito, maravilhoso. E cada vez que eu era ofendido, me sentia irado, revoltado, para te ver como eu me julgava importante. Porque todo homem que sofre um ataque pela permissão de Deus, de alguém, e se ira, se revolta, e fica revoltado, o que é isso? Se acha importante demais. Porque Deus é a tua defesa, Deus é a tua justiça.
Mas se você está querendo tomar vingança, se justificar, se defender, argumentar, arrazoar, mas então você se julga muito importante. Você é mais do que servo, não é humilde. Deus vai ter que trabalhar em nós. Amém? Eu deixo essas palavras para os irmãos hoje. E pense, isso pode abrir a tua visão para não resistir mais o Senhor, mas aceitar tudo que vem dele. Amém? Amém, meus irmãos. Então, hoje aqui falando sobre Deus corrige o filho que ama, ou a correção é a expressão do amor de Deus. Então, vamos ver nessa mensagem de hoje, nesse vídeo de hoje, como Deus trabalha em nós, seus filhos, né? Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, se eu crio, se eu fui batizado, eu me torno filho de Deus. Então, Deus me trata como filho. Amém? E então, a gente pode visualizar assim, comparando com o deserto ali que o irmão falou no vídeo, né? Então, eu estava no mundo e o povo de Deus também estava no mundo, no Egito, né? O que aconteceu? Eles saíram do Egito. Nós também saímos do mundo. Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para Ele. Então, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu passo o Mar Vermelho, que representa o quê? Batismo, e vou para o deserto, né? Então, hoje nós estamos no deserto. Deus trabalha em nós, então. Fala que o deserto é uma figura. No momento que eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu começo, como filho de Deus, começo a ser tratado por Deus. Ele quer me preparar para quê? Para entrar na terra prometida. Qual é a terra prometida hoje, né? É o milênio, né? Ou as bodas do Cordeiro. Então, nós estamos caminhando ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo. Então, vamos ver como é que Deus procede. Aqui em Hebreus, ele faz uma comparação, Deus Pai com o Pai natural. Vamos ver, então, agora, Hebreus 12, vamos ler aqui a partir do 9. Hebreus 12, a partir do 9. Como Deus trabalha em nós, né? Então, diz assim: além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, os pais naturais, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos, né? Então, assim como nosso Pai nos corrigia, nós recebíamos lá também, às vezes, varas do Pai, lá, castigos, correções. Deus também age com a gente da mesma forma. Amém? Mas essa correção, então, a correção sempre vem quando o filho está em desobediência, né? Ele não respeitou os mandamentos. E Deus corrige com a vara, né? Então seria a correção da vara. Ele corrige para que o filho passe a obedecer. O objetivo de Deus é que pela obediência ele possa me abençoar. Ele está me preparando para o milênio, né? Vamos continuar ali o 10 agora. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, né? Então, a disciplina do Senhor tem um fim que é a participar da sua santidade. Quer dizer o quê? Deus quer subjugar a natureza velha, caída, adâmica, do velho homem, para que eu possa receber a nova natureza que é santa, que vem de Deus, natureza de Deus. Então, notem que tudo tem um fim proveitoso, representa que Deus me ama, por isso que eu tenho os açoites, tenho as correções. Amém? Vamos ver o 11 aqui agora. Diz assim: toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, né? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, né? Então, ninguém se alegra na hora das tribulações, na hora da disciplina,
mas aquilo vai ter um fim proveitoso. Ele vai gerar um fruto de justiça, né? Mas que dá para associar lá com os atos de justiça, lá de Apocalipse, as vestes brancas de linho puro e fino, né? E aqui, então, ele fala sobre o consolo que nós temos que ter aqui. Deus sempre consola, versículo 12. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpicos. Amém, irmãos? Então, o que a gente vê aqui? Deus trabalha em nós. Ele trabalha em quem? Nos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, né? Recebemos filiação por Jesus. E o objetivo é o quê? Restaurar todas as coisas ao propósito que Deus tinha lá no início, né? Lá em Gênesis. Amém? E eu digo assim, a palavra mostra que não somente nós, ele quer nos restaurar, mas a bênção vem sobre tudo aquilo que era submisso ao homem, inclusive a criação. Isso fala lá no livro de Romanos, vamos ver Romanos 8, 19, vamos ver do 18, Romanos 8, do 18 ao 22, né? Então aqui mostra que toda a criação também anela que esse processo de oração possa ser efetivado. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o objetivo é o quê? Nós sermos glorificados. Bem? Agora o 19 mostra aquilo que eu estava falando antes. Olha aqui. Ardente expectativa da criação. Toda a criação tinha sido submissa ao homem, lá em Gênesis, né? Então, ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o 20 aqui. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a hora que o homem caiu, toda a criação sofreu. Toda a criação sofreu as consequências, né, da queda do homem. Ó, vamos ler até o 22 aqui. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, irmãos, olha aqui, então, a criação, toda a criação hoje anela os filhos de Deus, né? A manifestação dos filhos de Deus. Então, notem que Deus está trabalhando hoje um homem, né? Naqueles que ele chamou, aqueles que ele tirou lá do mundo, para voltar ao propósito original. Aí o homem vai voltar a poder receber as bênçãos de Deus, né? E assim toda a criação também será redimida, né? Vai ser abençoada. Assim como eles sofreram junto com a gente, eles sofreram a corrupção, tudo que veio em cima do homem veio também em cima de tudo que estava submisso ao homem. Amém? Vamos ler mais um versículo agora, Romanos 8, 29. Vamos falar aqui um pouquinho de Jesus, né? Que a obra toda começou com Jesus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus trabalha em nós hoje, nosso modelo é Jesus Cristo, para nós sermos a imagem do Filho. Continuando ali, a fim de que ele seja o primogênito, no mesmo versículo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, Jesus, quando estava na terra, era o unigênito, era o único filho, né, de Deus aqui. Agora, a hora que ele ressuscitou, ele se tornou primogênito, que tudo foi por Jesus, através de Jesus, da obra que ele fez na cruz, a liberação do Espírito Santo, que permitiu a recriação do homem, né? Entrou um novo espírito no homem, se mesclou com o Espírito de Deus, né? Então, quer dizer o quê? Que nós temos, então, hoje, nós somos capacitados, então, a sermos restaurados, né? Mas como que Deus age, então? Então, hoje, então, Deus trabalha com açoites, com correções, né? Que é através das correções que o velho homem vai sendo quebrado, vai sendo subjugado.
e a nova vida que já foi colocada em nós, está no nosso espírito, possa sair. Sai do espírito e vai para nossa alma, né? Então, aí nós vamos começar a receber, então, a natureza de Deus. Como foi falado no vídeo ali, existe, então, primeiro um processo de quebrantamento, a vara de Deus atua em nós, amém? Para nos levar para o segundo processo, que representa a cruz. Amém? Por que, então, a cruz? Então, primeiro, pelo meio das provas, das tribulações, Deus vai quebrantando o velho homem. O velho homem que é desobediente, o velho homem que é independente, né? Tudo isso são os açoites e as correções de Deus em nós. É o que ele faz com o filho dele, né? Mas por que ele faz isso? Deus não é mau, Deus é bom. Deus quer subjugar a velha natureza, para que a nova natureza que já está em nós, que nós recebemos através da recriação, possa se manifestar. Amém? Vamos ver aqui mais uma passagem que fala sobre a correção. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 1, vamos ver aqui os 6 e os 7. Aqui falando sobre a disciplina, sobre as provações, também é chamado de a vara de Deus. Então, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha aqui. Então, as provações, se eu passo por provações, por que eu estou passando? Porque é necessário, né? Nada vai acontecer na vida do filho obediente. Se eu sou um filho obediente, o pai não corrige o filho obediente, né? Quem é que o pai corrige? O filho desobediente, né? Então, é o que fala aqui. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações vêm, então, de acordo com a necessidade, né? Então, é a consequência da minha rebeldia. Quando eu me comporto como um filho rebelde, Deus usa a vara. Amém? E a vara de Deus são as provações. Então, notem que tudo envolve o meu procedimento, né? Não é Deus que cria situações, mas são eu mesmo que crio situações. Em cima das situações que eu criei, Deus começa a trabalhar em mim, né? Vamos ver o versículo 7 ali, continuação. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, Deus quer nos tirar da razão e que nós possamos agir por fé, né? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, né? Amém? Então, note que o objetivo de Deus é revelação de Jesus Cristo. Então, nós vimos até agora falando sobre a correção, a vara, né? As provações que Deus permite para os seus filhos. Tudo conforme o filho obedece ou não, né? Amém? Deus não corrige o filho obediente, ele corrige o desobediente, né? Mas o objetivo é o quê? Que nós possamos sair da correção e passar para uma segunda etapa, que é a cruz. Vamos ver agora Mateus 16, 24. Amém? O que fala aqui? Então, nós estávamos vendo até ali a vara. Agora, uma outra etapa é a cruz. A cruz e a vara são situações diferentes. Mas a pessoa fala assim, como a cruz está pesada. Mas a cruz não envolve, né, o sofrimento, né, que eu estou sofrendo pela minha desobediência. Se eu desobedeço, né, a Deus, eu estou sofrendo por causa da vara, da correção, né? A cruz é o contrário. Então, se a vara é por causa da desobediência, a cruz envolve obediência, porque a cruz é uma escolha, né? Vamos ver aqui, então, Mateus 16, 24. O que fala ali? Então, disse Jesus a seus discípulos, olha aqui, se alguém quer vir após mim, se eu quero ir após Jesus, se eu ir após Jesus, quer dizer, se eu quero ser um vencedor, se eu quero ir para o milênio, né? Se eu quero entrar nas bodas do Cordeiro. Então, se tu quer vir após Jesus,
Se tu quer ser arrebatado, é o que está falando aqui, né? O que tem que fazer? A si mesmo se negue. O que é o se negar? É cruz. Agora, eu me negar envolve o quê? Envolve escolha minha de obedecer a palavra. Amém? Nota então que a vara, desobediência. A cruz é obediência. É bem diferente. Então, vamos continuar lendo aqui no mesmo versículo. Então, a si mesmo se negue, então, envolve o negar-se, tome a sua cruz. Né? E aí segue Jesus. Aí eu vou para o milênio. Aqui eu sou um vencedor. Esse versículo aqui, Jesus revelava a chave para eu ser um vencedor. Amém? Eu sou discípulo de Jesus, né? Então, eu quero ir após Jesus, eu quero ir para o milênio, né? Nega a ti mesmo, né? O que é o nega a ti mesmo? Alguém fez algo errado para ti, tu quer se vingar, decide obedecer a palavra. O que a palavra diz? Que eu devo perdoar a pessoa. Isso é o quê? É se negar. Isso é ir para a cruz. Amém? Então, a cruz envolve obediência. Eu me nego. Eu rejeito aquele sentimento que vem em mim, que eu sei que não agrada a Deus. E eu escolho fazer a vontade de Deus. Né? Isso a gente viu já em outras mensagens. A hora que eu escolho fazer a vontade de Deus, eu estou dizendo, Deus, Jesus, eu te amo. Eu obedeço a tua palavra porque eu te amo. Aí eu me torno vencedor. Né? As chaves do milênio estão abertas para mim. Amém? Vamos ver aqui então mais uma passagem. Efésios 4:13. Diz assim, aqui então é o final de todo o processo, né, de vara, correção, né, a vara, de acordo com a necessidade, de acordo com a minha desobediência, que vem e a vara vem, né? Processo de vara e o processo de cruz, né? A hora que eu começo a obedecer, eu começo a entrar no processo de cruz. Eu escolho obedecer, né? Eu rejeito, eu nego a mim mesmo, eu nego as vontades velhas e caídas, né? Então, até que todos cheguemos, esse é o objetivo final, à unidade da fé. Todos vão ter a mesma fé. Não seremos mais dirigidos por razão, mas por fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Jesus se revelou para mim. E o finalzinho. A perfeita varonilidade. Olha aqui. Perfeita varonilidade. E a sequência explica o que é isso, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então, eu chego à estatura de perfeito varão, né? Eu chego à estatura de ter a natureza de Deus. Eu não vou ser igual a Cristo aqui nessa era, né? Mas eu cheguei num nível, né, aceitável para eu ser um vencedor. Eu vou poder seguir até Jesus, né? Eu chego ao nível de ser vencedor. Então, à medida da plenitude de Cristo, amém? Então, notem que esses dois processos, e tem mensagem lá na TV por assinatura, que fala sobre esses dois elementos, que se chama a vara e a cruz, né? E esse processo, a vara e a cruz, né? Que ali está o amor de Deus para nos tornar vencedores, livrar da natureza caída e velha, né, adâmica, e ter a nova natureza, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, e nos tornarmos vencedores. Amém, irmãos? Amém? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Saudar também todos dois irmãos aqui, irmão Zé Marcondes, seja bem-vindo, irmão. Irmã Elizabeth, também bem-vinda, irmã. Tudo bem com vocês aí? Em nome de Jesus. Então, hoje, ministrando aqui sobre Deus corrige o filho que ama. A correção é a expressão do amor de Deus, ou seja, a vara e a cruz, né? É o processo, então, de restauração da alma, que subjuga o velho homem, né? E começa, então, a manifestação do novo homem. Amém? Mas, então, abrir para a Nora hoje, tem só os quietinhos, vamos abrir para a Nora aqui, então, compartilhar também um pouco aqui. Amém, vamos abrir, então, em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Então, diz assim, é Deus falando conosco, né?
Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem. Então, aqui diz que a correção de Deus, a disciplina de Deus, né? Ela não vem para nos desprezar, para nos humilhar, ela vem porque o Senhor quer, né, bem a cada um de nós. Então, ele faz isso para nosso aproveitamento. Amém. Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A minha versão diz assim: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Agora, capítulo 13, versículo 1, do mesmo Provérbios. Provérbios 13, 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, minha versão fala: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Agora, a versão é a King James, se o pessoal quiser. Isso. Né? Agora, Deuteronômio 8, versículo 3. Então, aqui fala quando Deus, né, salvou o povo, né, levou para o deserto. Então, aqui fala do tratamento que o povo recebeu no deserto para abandonar toda aquela natureza pecaminosa. Então, diz aqui, ó, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, tem ocasiões que o Senhor vai nos fazer passar por problemas, por dificuldades, para a gente aprender a depender do Senhor, aprender que a gente não vive apenas pelas coisas naturais, mas pela palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, ela nos sustenta. Agora vamos também para os versículos 5 e 6. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então, aqui mostra que a gente tem que acolher a disciplina do Senhor, né? Porque aí nós vamos aprender a andar com o Senhor, a temer o Senhor, a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Agora, Salmo 32, versículos 8 ao 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Muitas vezes, né, os pais tentam ensinar os filhos, mas os filhos são teimosos. Então, aqui o Senhor dá um conselho para filho teimoso. Versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então, às vezes, quando a gente está desobedecendo Deus, não quer fazer a vontade de Deus, ele permite situações, né, que vão agir que nem na nossa vida, que nem os arreios com o cavalo e a mula, né, os freios e os cabrestos para dominar o animal. Então, Deus vai usar circunstâncias para que a gente caia em si, né? Versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, Deus vai auxiliar aquele que confiar nele, porque ele vai ter misericórdia e vai auxiliar aquele que confiar nele. Então, nós temos que tomar uma decisão de ter fé e confiar no Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Então, a gente viu essas mensagens aqui, né? Como Deus trabalha em nós, né? E o que deu para a gente notar, né? Que essa correção vem por quê, né? Porque o filho é rebelde. Misericórdia, né?
Quer dizer que se eu não sou rebelde com Deus, passa a correção, né? Amém? Mas glória a Deus que hoje nós estamos na era da graça, irmãos. Então tem o sangue de Jesus. Então lá é 1 João 1,9, né? Diz o quê, né? Envolve, então, confissão de pecados. Vamos ver esse versículo aqui. Então, na era da graça, eu tenho o sangue de Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu posso me arrepender, eu posso mudar e eu saio da vara. Amém? E eu posso, então, ser abençoado por Deus. Olha o que fala aqui, né? Isso aqui é representa a graça de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, nessa era, eu posso me arrepender. O Velho Testamento, a gente vê que, às vezes, quando alguém pecava, o juízo de Deus era terrível, né? Tinha uns lá que abriu lá o chão e afundava todo mundo, né? Principalmente quando fosse rebelião. Hoje, na era da graça, tem sangue de Jesus, que nós podemos confessar os pecados, nos arrepender. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, hoje nós temos a habitação do Espírito dentro de nós, o Espírito de Deus nos capacita, nós já temos uma vida nova em nós. Nós estamos aparelhados já, né? Para sermos nova criatura, né? Para sermos novo homem. Então, a importância que tem nessa era a gente estar sempre chegando na presença de Deus, confessando os pecados, né? O sangue de Jesus está em vigência. Se eu me arrepender e eu buscar, está sempre, então, né? Buscando fazer a vontade de Deus. Ir para a cruz, que é o negar-se que a gente mostrou ali, né? Aí eu saio da vara, vou para a cruz. Mas a cruz envolve a obediência. E através da cruz eu recebo as bênçãos de Deus. Amém? Então, irmãos, então nós estamos pregando aqui o que? O Evangelho do Reino. E a palavra de Deus que é verdadeira, que mostra como nós fazemos, né, como nós podemos proceder para sermos vencedores com Jesus. Amém? Lembrar, então, finalizando a nossa live de hoje, então lembrar que fim de semana tem encontro microrregional em Cachoeira do Sul, no sábado, às 14h30, tem transmissão pela internet, é só entrar no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, vai ter transmissão ao vivo, quem está aí pertinho pode aproveitar e assistir, né, direto ali ao vivo, é uma bênção sempre esses encontros, e amanhã, sexta, já vai ter o culto de recepção, uma programação, 19 horas, é uma programação que antecede ao encontro. Então, estão convidados, encontro microrregional em Cachoeira do Sul, fim de semana agora no sábado, e na sexta já começa a programação, então, durante a noite. Lembro também todos vocês, né, que assistiu essa mensagem, gostou da mensagem? Ajuda esse canal, te inscreve no canal, né? É importante o número de inscrições, é importante também, tu gostou, curte a mensagem, deixa um comentário, curtir, comentar, compartilha a mensagem com alguém que alguém de repente vai ser importante essa mensagem, compartilha. Tudo isso faz com que esse canal seja mais divulgado no YouTube, né? E essa divulgação faz com que mais pessoas possam conhecer a mensagem do Evangelho do Reino, né? Que é essa, então, a intenção desse canal, pregar o Evangelho do Reino. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Isso está escrito ali no início do canal, está escrito ali, então, que é o Mateus 24:14. Amém, meus irmãos? Mas chegando ao final, então, convidar a Nora agora para fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Na segunda, estamos de volta aqui novamente. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça, Senhor, guarda a vida de cada um, Senhor, que esteve presente nessa live, Senhor, que está assistindo, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, a sermos obedientes, fiéis a ti, Senhor, em nome de Jesus, nos dá a tua graça, Senhor, para perseverarmos na tua presença, Senhor, e sermos abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelo teu suprimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então Deus abençoe cada um de vocês, o irmão Sullivan, que está aqui com a gente ao vivo,
irmão José Marcondes e a irmã Elizabeth. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima segunda-feira. Amém.